Bom dia, pessoal! Preparados para conhecer um pouquinho mais sobre a história da Grécia? Antes da gente aprofundar no período clássico, eu quero só retomar alguns pontinhos sobre o período arcaico com vocês, tá? Então, essas são algumas das principais características desse período. A primeira delas é a desintegração dos gêmeos, né? Os gêmeos deixam de existir e nós passamos a ter centros urbanos, ou seja, as polis, as cidades-estados. Vamos lembrar que os gêmeos se desintegraram devido ao aumento da população e à dificuldade por se conseguir terras férteis. Então, as pessoas saíram em busca de novos territórios e aquela estrutura dos gêmeos, que era uma estrutura familiar, baseada ali na agricultura, onde se dividia o que se produzia, foi entrando em declínio. E também tivemos a colonização de terras além da Península Balcânica, né? Então, o período clássico ele é conhecido pela consolidação das polis, ou seja, essa estrutura da cidade-estado se fortaleceu bastante, né? E aí nós vamos ter também nas cidades gregas um período de grandes realizações culturais, de grande desenvolvimento, né? E vamos ter duas cidades que vão se destacar nesse período, as cidades de Atenas e de Esparta, que são as duas que nós vamos estudar a fundo hoje, tá? E vai ser um período também marcado por violentas guerras com outros povos, como por exemplo os persas, e também guerras internas entre os atenienses e os espartanos, por exemplo, tá? Então, vamos começar falando sobre Esparta. Bem, a cidade de Esparta, ela se localiza na região do sul do Peloponeso. Ela fica às margens do rio Eurota, esse rio que vocês podem ver aí na foto. Ela é uma região mais plana, né, de planície, o que favorece muito o desenvolvimento da agricultura. Então, ela é uma região bastante fértil, principalmente se comparado ao resto da Grécia. Outra coisa interessante sobre Esparta é que ela foi fundada pelos dórios no século IX a.C. e, por isso, os espartanos vão ter uma característica muito marcante, que é a sua belicosidade, ou seja, a sua violência, a sua crueldade nas guerras, né? Um povo extremamente guerreiro, tá? E essa é uma característica que eles herdam dos seus fundadores, o povo dório, que era um povo extremamente belicoso, guerreiro, tá? Então, aqui nesse mapa a gente consegue visualizar bem onde ficava Esparta, né? Então ela fica aqui na península do Peloponeso, dentro do território, ela não é uma cidade litorânea, tá? E eles então vão se desenvolver aí. A sociedade espartana, ela era formada por 3 grupos sociais. O esparciata ou espartano, que era o descendente dos antigos dórios, aqueles que dominaram o território e fundaram a cidade. Esses homens, eles tinham as melhores terras que ficavam mais próximas à cidade, e o trabalho deles era principalmente se dedicar às questões políticas e ao exército. Esse era o trabalho essencial deles, né? Então, o tempo todo eles estavam se dedicando ao exercício físico, ao exército e os assuntos da vida pública do governo. Outro grupo social eram os periecos. A palavra perieco quer dizer os que habitam ao redor, né? Eles moravam ali próximos, né, ao redor da cidade de Esparta, e eles eram habitantes daquela região que foram dominados pelos dórios, né? Então, são os descendentes desses habitantes ali da região. Esses homens e mulheres, então, eles faziam todo tipo de trabalho, desde trabalhar a terra, produzir manufaturas, né, objetos de tecido, cerâmica, metal, até mesmo atividades como a medicina, né, mas eles não tinham direito de participação da vida pública, tá? Eles se dedicavam aí muito ao comércio e à produção de produtos para serem comercializados, e eles não tinham nenhum direito político.
E os ilotas, não se sabe exatamente a origem deles, como eles chegaram, surgiram, né, na sociedade espartana, mas o que se sabe é que eles eram escravos da comunidade, né, e eles não podiam nem ser vendidos, nem serem expulsos da terra. Eles estavam diretamente ligados ao Estado espartano, na maior parte das vezes trabalhavam nas plantações, né, e apesar deles serem esses escravos, né, servos do Estado, eles tinham até condições de acumular riquezas, porque, por exemplo, quando eles iam para a guerra, eles participavam da divisão dos espólios de guerra, né, daquilo que era confiscado do povo dominado, né. Não tinham nenhum tipo de direito, nem político, nem jurídico, né? Então eles sofriam bastante aí nessa situação. Outra coisa interessante sobre os espartanos é a sua organização política, né? Os espartanos, eles se organizavam no que nós chamamos de uma aristocracia, né? Ou seja, o governo de poucos, então poucas pessoas participavam dessa vida política, né? E no caso de Esparta, os únicos que participavam da vida política eram os espartanos, certo? Ninguém mais participava da vida política. Então, realmente era a menor parcela da população que estava envolvida nessa atividade. Então, eles se organizavam politicamente com uma diarquia, então era um sistema de governo em que haviam 2 reis, esses reis eram chamados de basileus, e eles tinham apenas a função religiosa. Então, eles presidiam cultos na cidade, julgavam causas que tinham a ver com questões religiosas, né? Então, eles estavam sempre ligados a atividades religiosas. Além disso, eles tinham a Gerúsia, que era um conselho de anciãos, que seria aí seria semelhante ao que a gente chama de Senado, né? Um grupo de homens mais velhos. E aí, no caso, essa Gerúsia ela era formada por 28 gerontes, que eram homens espartanos com mais de 60 anos e eram escolhidos pelo próprio povo, pela Ápila, né? Pessoal, sempre que nós falamos de povo, nós estamos falando dos espartanos apenas, né? Os periecos, os ilotas, não tinham nenhum tipo de participação política, tá? Além disso, a gente tinha a Ápila, que era a Assembleia do Povo, ela envolvia todos os espartanos com mais de 30 anos, então eles já tinham servido ao exército, já tinham passado por todo o seu treinamento, e eles então poderiam participar da Ápila, tá? E o Eforato, que era quem realmente governava. Ele era formado por 5 éforos, a palavra éforos quer dizer vigilantes, e eram eles quem faziam a coisa acontecer ali em Esparta, né? Então a Ápila e a Gerúsia votavam leis, determinavam se aceitavam ou não determinadas leis, se entrariam em guerra ou não, mas a parte prática ali da administração da cidade, tudo era determinado pelos éforos, que eram eleitos pela Ápila. Na parte da economia, a principal atividade econômica deles era a agricultura, eles eram grandes produtores de trigo e de cevada, tinham um comércio também, né, mais ali localizado, mas para as necessidades internas dele, não se envolviam, por exemplo, com muito comércio marítimo e coisas desse tipo, tá? E a educação? A educação é uma das coisas pela qual os antigos espartanos eram mais conhecidos, né? Porque a educação deles seguia um princípio totalmente diferente do que nós estamos acostumados de educação. Por quê? Qual era o objetivo da educação deles? O objetivo da educação espartana era formar soldados fortes, vigorosos. Esses soldados eram chamados de hóplitas. Tá? Então, como acontecia, pessoal? Já desde o nascimento, eles estavam atentos àquele menino e àquela menina que havia nascido. Se aquela pessoa nascesse com algum tipo de deficiência física, ela era descartada, ela era abandonada à morte. É algo muito triste, mas era algo dessa cultura.
Então o bebê, quando ele nascia, ele era levado para ser avaliado por um conselho de anciãos, e esses anciãos, então, iam determinar, né, se a criança iria viver ou não. Então, essa criança vivia com a sua família até os 7 anos. Aos 7 anos, ela era retirada, no caso dos homens, as meninas ficavam em casa aprendendo os serviços domésticos com a mãe, né? E ela era levada para o Agog, onde ela ia estudar. Essa formação, então, deles, eles recebiam treinamento militar, recebiam também uma formação literária, principalmente aí voltado para as obras de Homero, e também uma formação musical, né? Então nós temos aí registros de que o exército espartano muitas vezes se locomovia cantando e recitando trechos de poemas como a Ilíada e a Odisseia. Esse treinamento militar, ele era muito radical, né, e violento. Eles aprendiam a manejar armas, corridas, salto, lançamento de disco, arremesso de dardos, esgrima, tudo aí que vocês imaginarem. Então, até os 20 anos, eles passavam por esse treinamento, né? E quando ele estava chegando na maioridade, que era aos 20 anos, ele passava por uma prova final chamada de Acriptia, onde ele era deixado a só no meio do campo, né, no mato, onde ele tinha que viver ali por um período. Então, ele ia viver do furto, e se fosse preciso, ele até mataria para sobreviver, né? Eles chamavam aí de como se ele fosse um homem-lobo, né, vivendo no campo. Se você já viu o filme de 300 de Esparta, que é uma ficção, ele tem um trechozinho que ele mostra exatamente esse processo aí da educação espartana, né? Ele dá o exemplo aí do rei Leônidas e como é que ele teria passado por esse treinamento. Essa partezinha do filme é bem interessante, mas se você quiser ver o filme, não deixa de falar com seu pai, com sua mãe antes. É um filme bem violento, dessa autorização deles antes e depois. E lembre-se, é uma ficção, tá? Não é um filme que a gente pode assistir achando que é tudo verdade histórica. Essa parte aí da educação do menino espartano, ela tá bem correta no filme, tá bom? Tranquilo, pessoal, até agora sobre Esparta? Vocês vão ver então agora falando de Atenas, que as características de Atenas são bem diferentes de Esparta, né? Não só as duas cidades foram as que mais se destacaram, mas elas são bem diferentes entre si também, tá? Lembrando que a língua, a religião, os deuses eram os mesmos, né? Mas Atenas tinha os seus deuses preferidos, Atenas tinha os seus. Então vamos falar um pouquinho sobre Atenas. Atenas, então, ela se localiza numa região diferente, ela se localiza na região da Ática, como vocês podem ver ali, e ela já, diferente de Esparta, ela é uma cidade litorânea, né, bem próxima ao litoral, o que vai fazer com que isso influencie nas características geográficas e de desenvolvimento de Atenas, né? Então, Atenas, ela fica na região da Ática, como eu comentei, né? O seu litoral é bastante recortado, ela tem vários portos naturais, como o Porto de Pireu, e ela foi fundada pelos jônios, né? Um outro povo com características diferentes. Então, apesar de ter um exército e de ter enfrentado diversas guerras, os atenienses, eles não são conhecidos por serem grandes guerreiros ou por se dedicarem tanto a isso quanto os antigos espartanos faziam, né? A sociedade ateniense, ela é formada também por vários grupos sociais, né? Ela começa aí com os eupátridas, que são os bem-nascidos, que eram a camada mais alta aí da sociedade ateniense, e eles eram aí descendentes, né, daqueles fundadores que receberam a maior parte das terras. Nós tínhamos também os demiurgos, que eram atenienses livres, pessoas com liberdade, né, para viver e para trabalhar. Os tetas, que eram trabalhadores livres assalariados. Os metecos, que eram estrangeiros,
que moravam ali na região com autorização, né, do governo ateniense. Essa palavra metecos, inclusive, quer dizer os que habitam com, né, então os que habitam com os atenienses, e os escravos, tá? Falando um pouquinho aqui sobre os escravos, gente, sempre que nós falamos de escravidão na Idade Antiga, nós precisamos lembrar que nós não estamos falando da escravidão negra, que nós acostumamos a ouvir falar sempre quando a gente fala de escravidão, né, que foi aquela escravidão que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, tá? Nessa época, os escravos poderiam ter qualquer cor de pele, tá? O que fazia uma pessoa se tornar um escravo na maior parte das vezes era ela se tornar um prisioneiro de guerra. Mas nós tínhamos também os prisioneiros por dívidas, né? Então, eu tinha uma dívida com uma determinada pessoa, não conseguia pagar e acabava me tornando um escravo por dívidas, tá? A situação dos tetas durante muito tempo na história não foi uma situação fácil, né? Porque uma vez que haviam escravos na sociedade ateniense, as pessoas preferiam comprar escravos do que pagar os tetas para trabalharem para elas, né? E esses tetas acabavam se endividando e acabavam se tornando escravos. Então, isso gerou uma série de revoltas e questões políticas na sociedade ateniense, né? Até que aos poucos eles foram conquistando direitos, inclusive o direito de cidadania. Tá? Uma coisa importante quando nós falamos da sociedade ateniense é que não podemos considerar todas as pessoas como cidadãos. Tá? Haviam algumas regras para uma pessoa ser um cidadão ateniense. Primeiro detalhe, ele precisava ser homem, né, filhos de pai e mãe ateniense e precisava ter mais de 18 anos. Com isso, ele se tornava um cidadão. Sendo assim, o resto da sociedade não era cidadã. Então, as mulheres não eram cidadãs, os escravos, nem os metecos. Quando nós falamos em cidadania, nós estamos falando de pessoas que não tinham direito à participação política. Eles não podiam votar, né? Eles não podiam fazer projetos de lei, eles não podiam participar das decisões da cidade, tá? No que diz respeito ao sistema político, a cidade de Atenas, ela passou por uma grande evolução, um grande desenvolvimento, até chegar na sua maior característica, que é a democracia, né? A palavra democracia, ela vem do grego, né? Surgiu lá, e ela quer dizer governo do povo. Só que antes deles chegarem lá, eles eram uma aristocracia, né? Então eles tiveram um período aí de monarquia, tá? Depois eles passaram por um período onde eles tiveram legisladores e tiranos. Então nós tivemos algumas pessoas, né, dentro do governo que legislaram, que criaram leis, né? Então o Drácon, por exemplo, criou muitas leis que foram muito rígidas para a população ateniense. O Solon criou a República Censitária, que as pessoas podiam participar da vida política de acordo com a condição financeira que ela tinha. E o Clístenes foi então quem realmente organizou e deu origem à democracia, né? Alguns dizem que ele é o pai da democracia. E antes do Clístenes nós tivemos, esqueci de comentar, os tiranos, né? Os tiranos eram pessoas que subiam ao poder e governavam de forma autoritária, sem a autorização e participação do povo, tá? E então Atenas se tornou uma democracia. Só que essa democracia, gente, apesar dela falar democracia, governo do povo, eles só consideravam povo, eles só consideravam cidadãos os homens, filhos de pai e mãe ateniense, com mais de 18 anos, né? E esse sistema político, então, se organizava da seguinte forma. Essa imagem aqui tem algumas palavras e você pode estar achando um pouquinho estranho a escrita, é porque ela está em português de Portugal, tá? Então, a gente tinha os cidadãos, que eram esses homens, né, e eles formavam a eclésia, a Assembleia dos Cidadãos. A função deles era votar as leis
e votar o ostracismo. Tá? O que era o ostracismo? O ostracismo era uma lei que expulsava de Atenas durante 10 anos todas aquelas pessoas que eles consideravam que estavam colocando em risco a democracia ateniense. Para isso, eles precisavam ter o voto de 6.000 cidadãos para expulsar essa pessoa. O nome dessa pessoa, então, era escrito num pedaço de concha ou de cerâmica, chamado de ostracon, por isso a lei recebeu o nome de ostracismo. Além disso, a eclésia era responsável por decidir e votar os projetos de lei. Dentro dos cidadãos, eles sorteavam 500 pessoas, para formar a bulê. A bulê era responsável por criar os projetos de lei. Desses cidadãos, eles sorteavam 6.000 pessoas que fariam parte da Elieia, que eram os juízes, com a função de julgar os crimes. E elegiam da eclésia 10 estrategos, que esses eram quem realmente governava a cidade de Atenas. Eles chefiavam o exército, dirigiam a vida política. Tá? Eles que faziam a coisa acontecer. Né? Na economia, Atenas tinha agricultura, né, produzia ali alguns produtos como azeite, vinho, mas sua principal atividade econômica era o comércio. Tá? Eles comercializavam bastante com outros povos, tinham aí um grande controle de várias áreas do mar Mediterrâneo. Né? A educação ateniense, vocês vão ver que ela era completamente diferente da educação espartana. Tá? O objetivo da educação ateniense era formar cidadãos. E para isso eles precisavam formar um cidadão integralmente. Então, a escola ateniense, ela focava na formação física, né? Então, eles tinham aulas de educação física, né? Que era preparar eles para disputar as provas atléticas e também para o exército, né? Então, eles tinham corrida, lançamento de disco, de dardo, salto à distância, tinham vários tipos de luta, né? Como a luta que a gente chama hoje de greco-romana, né? Que eles tinham que deitar o adversário no chão, de modo que ele encostasse os 2 ombros no chão, e tinha o pugilato, que era uma luta que eles amarravam ouro na mão, né? Couro de boi na mão, e lutavam dando socos e coisas desse tipo. Então, a ginástica para eles, ela era uma arte, né? E ela não só tinha que contribuir para o corpo físico, né? Mas ela também colaborava com um bom desenvolvimento da mente e um desenvolvimento harmonioso do corpo, né? Então, eles tinham professores específicos para isso. A parte da música também era muito importante na educação grega, bastante avançada, eles tinham vários instrumentos, como a lira, cantavam bastante, tinham danças, e eles tinham aí o mestre de música, que era o citarista, né, que tocava a cítara e orientava as crianças. As crianças também ali aprendiam a flauta, o canto e a declamar poesias acompanhadas da lira. A formação literária era muito importante, eles estudavam os poemas de Homero, mas também estudavam filósofos gregos, né? Então, era muito comum eles saberem, gente, inclusive até mesmo toda a Ilíada ou toda a Odisseia de cor, né? Tanto que muitas vezes quando um jovem ia a uma festa, era comum ele ter que recitar trechos em voz alta. A leitura também era muitas vezes praticada em voz alta, né? Os exercícios de escrita eram feitos em tabuinhas, como essa imagem que vocês estão vendo aí, onde eles passavam cera e aí eles usavam alguma coisa pontiaguda, com metal ou marfim, para ir escrevendo. E eles também usavam papiro e a tinta já desde muito, muito pequenos, né? Então, na cultura grega, começou a aprender a ler, você tinha que começar a recitar os grandes poemas, né? Então, os professores nem sempre eram pessoas muito capacitadas, né, porque não havia uma regulamentação do governo para isso. Bastava você saber ler e querer ensinar, que você podia se disponibilizar,
Então, de acordo com a capacidade do professor, ele recebia o pagamento do pai dos alunos, né? Então, o que essa educação espartana visava era formar o belo e o bom, né? Tornar um ser humano ético, moral, que tinha atitudes corretas, que se envolvia, que participava da cidade e daquela comunidade, né? Então, queridos, espero que vocês tenham gostado. Observem que as duas cidades eram completamente diferentes entre si, né? Tanto politicamente quanto na educação, elas se organizavam de forma bem diferente. Não deixe de entrar lá na nossa pasta do Moodle e verificar as atividades que precisam ser feitas, tá bom? Um beijo, tchau!